Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Blasé Angel perguntando: livros de poemas no Brasil têm chance? Ai, ai. Tem, né, querida? Não tem livro de poema que vende? Tem. Então tem chance. Tudo depende de você se entender com o seu público. Tem várias histórias de sucesso de obras de poesia, inclusive publicadas por grandes editoras muito comerciais. Publicaram. Por quê? Porque os poetas, autores, tiveram a sabedoria de criar uma comunicação com o seu público antes. Tá? Então, não é que você escreve um livro de poesia e queira que ele faça sucesso. Não. Você use as mídias sociais para criar empatia, criar contato com o seu público, para o seu público achar você o máximo, e aí você lança o seu livro. Aí sim você tem chance. Recomendo que você assista uma live no qual a gente fala com um poeta exatamente sobre isso, tá? Sobre criar essa comunicação com o público, que aí fica extremamente receptivo a qualquer coisa que você lance. A gente falou aqui com o poeta Luiz Sampaio. O Leonardo está perguntando: um livro com tema religioso conta como não ficção? Sim, se você estiver discutindo a questão religiosa e não contando uma história sobre ela, né, não construindo uma narrativa com personagens ficcionais em cima dela, sim, se você estiver explicando um assunto, isso é bom, isso é ruim, isso sim, isso é assado, é não ficção. Tá? Gratitude fez uma pergunta lá para trás, que é uma pergunta interessante. Ó, livros que falam de poderes psíquicos, como clarividência, seriam considerados fantasia? Gratitude? Depende. Depende. Se você considera que a clarividência na sua história, né, primeiro, na sua ficção, a, a, a clarividência entra como uma característica de personagens dentro da história que você está contando, pode dar um toquezinho, sim, de fantasia. Mas depende, você pode estar escrevendo uma história espírita. Então, a clarividência faz parte da crença dos leitores. Então, não é fantasia. Né? Depende. Você pode estar escrevendo uma história, um relato científico de estudos sobre clarividência. Então, não, é uma não ficção que fala de clarividência e não é fantasia em absoluto, né? São experiências científicas. Então, depende, não tem assim, isso dá uma característica necessariamente assim. O que eu digo? Se você pega um gênero que não costuma ter o componente de clarividência e joga a clarividência nele, você vai dar um toque, sim, de fantasia. Por exemplo, existe uma autora, não sei o que Harris ela chama, que ela inventou uma série enorme de livros que são investigações policiais, investigações sobre assassinatos, em que a detetive principal entra em contato com a pessoa que morreu. Ou seja, ela tem a capacidade de se comunicar com o espírito do morto. Isso é uma série, podem ver aí. Charlane Harris, acho que ela chama. É uma série enorme. Então, investigações de assassinato que levam em conta visões que a detetive recebe de quem é a vítima, do assassinado, digamos assim. Isso é uma série que é considerada o quê? Ela é considerada um mix de história policial com um pezinho na fantasia, porque não se costuma incluir esse tipo de poder, digamos assim, de contato com os mortos nos detetives, tá? Então, mas ainda como a característica principal dessas histórias é policial, ou seja, tem uma investigação sobre assassinato e tem toda uma dúvida sobre quem será, apesar da detetive ter informações
de quem morreu, ainda assim ela não necessariamente sabe, tem lá umas limitações, ela nem sempre sabe quem foi. Ela só sabe de algumas circunstâncias, ela recebe algumas imagens. Então, isso é considerado, apesar de ter essa característica incomum, é considerado principalmente uma história policial. Então, depende. Né? Se houvesse mais características de usar a paranormalidade e menos de investigação policial, provavelmente essa história pertenceria a outro gênero. Tá? Então, só ter ou não ter um X não dá para dizer, mas você tem que ver qual é a característica mais marcante da obra, qual é o gênero principal que dá corpo à obra.